de agora. Caio e Rafa, vamos começar pela provável escalação do São Paulo. Campinho na tela pra gente. Está aí Thiago Volpi no gol. Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Léo. Igor Gomes, não consigo ler atrás ali, mas tudo bem. Luan. É o Luan. O Luan, obrigada. Gabriel Sara, Daniel Alves, Brenner e ele, Luciano também. A gente tem mais uma informação, eu já vou passar junto também com vocês, para a gente colocar aqui no telão. Acho que vocês vão desaparecer nesse momento, tá? São Paulo nessa Copa do Brasil, a campanha do São Paulo. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e um aproveitamento de 53,3%. Tá aí, ó. 10 gols marcados e 7 gols sofridos. Tudo isso nessa Copa do Brasil. E ainda sofre muitos gols, apesar de marcar bastante, né? Vamos começar por esse item, que eu acho... Item é ótimo, né? Por esse quesito. Rafa. Então, eu acho que depende muito do contexto, né? O que mais me incomoda em todos os números que aparecem ali é a marca de 5 jogos para uma equipe que está a uma partida da decisão da competição. A Copa do Brasil, ela é tudo hoje, menos democrática, né? Quando coloca uma enxurrada de equipes da primeira prateleira do futebol brasileiro entrando a partir das oitavas em mais da metade das vagas disponíveis, né? Eu acho isso uma roubada e algo para ser repensado. A gente já fala de 2021 com a entrada das equipes numa fase anterior, né? Mas ainda assim acho insuficiente. O calendário é cheio demais, há um refresco nesse sentido para quem disputa Libertadores, mas não acho que seja por aí a melhor forma de enxugar quando você tem na Copa do Brasil uma competição tão charmosa, tão rentável e acaba desequilibrando de maneira considerável essa competição. Sobre o São Paulo, especificamente, passa pelos confrontos com Fortaleza, né? Que foram bem abertos, que tiveram um número alto de gols. A questão do confronto contra o Flamengo, eu acho natural, assim. É uma equipe que veio se consolidando dentro da temporada, também nesses confrontos, também pela forma como se afirmou dentro desses confrontos. Não é imbatível, acho que ficou devendo na partida de ida, por mais que tenha tido momentos de predomínio, né, e que merecesse sair com resultado melhor até do que a derrota por 1-0, mas é time para mais, assim. E assim como a gente falou aqui do Palmeiras, é óbvio, né? São trabalhos muito mais longos, os 2 mais longos da elite do futebol brasileiro. O Renato nem se fala, e daí também acho que a cobrança tem que aparecer, e o Fernando Diniz também, já há mais de um ano no cargo. Eu acho que esse São Paulo, ele é sim produto da sua persistência, produto da sua continuidade, mas eu não acho ele tão destacado com relação a outros trabalhos que não têm esse tempo como aliado, né? É uma equipe boa, é uma equipe que evolui, uma equipe com o Diniz que identifica determinadas fragilidades e vai acertando esses ponteiros e esse caminho dentro da temporada, mas não só por ser uma competição mata-mata, 180 minutos, está completamente em aberto a questão da vaga, mesmo tendo um desempenho, um rendimento superior ao do Grêmio nesse momento na temporada. Caio, desses 5 jogos, São Paulo ficou 2 sem sofrer gols. Porque a gente estava falando, né, que a média, digamos, o número ainda é alto, 7 gols sofridos. E dos 10 marcados, 40% deles, ou seja, 4, nasceram de jogadas de bola aérea. Queria que você falasse também sobre isso. Eu acho que o São Paulo está vivendo um grande momento, Karine. Eu acho que o São Paulo conseguiu, com a permanência do Diniz, ter uma forma, um jeito de jogar que eu acho que é a grande crítica que eu sempre fiz nesses últimos anos. Você vinha de um treinador super ofensivo, aí quando não dava certo você passava para um super defensivo, aí não dava certo, quer dizer, não existia uma linha de trabalho onde o jogador se sentisse super à vontade. Era uma troca constante de ideias de jogo. O Diniz não, o Diniz o time tem uma cara. Você sabe que o São Paulo te dá a sensação de que a qualquer momento ele pode ganhar o jogo. Por quê? Porque joga compacto, joga triangulando, tem proposta, tenta propor o jogo pelo controle do meio de campo. Eu acho que o São Paulo vem muito forte para essa decisão de amanhã. E só como curiosidade, vai pegar o único time na Série A que não tomou gol do São Paulo. São Paulo fez gol em todos os 18 times da Série A.
menos no Grêmio. É a dificuldade do primeiro jogo, e concordo com o Rafa, o São Paulo no segundo tempo, no seu melhor momento dentro da partida, foi a hora que ele tomou o gol do Diego Souza. Ele tinha acabado de perder 2 chances que a gente mostrou agora há pouco, uma com o Brenner e uma com o Luciano. Mas a dificuldade que o São Paulo encontrou, principalmente na primeira etapa, eu acho que foi em função da mudança de jeito de jogar do Grêmio. A gente está acostumado a ver o Renato com times que quer a bola o tempo todo, que controla o jogo, que trabalha no seu campo ofensivo. Só que o jogo do São Paulo foi logo depois de uma eliminação na Libertadores contra o Santos, em que o Grêmio tomou 4 e assim, foi amassado. E aí o Renato mudou um pouquinho o jeitão, falou, peraí, vamos dar um passo atrás, vamos marcar no campo defensivo, vamos deixar a bola com o São Paulo e vamos contra-atacar. Mudou inclusive o jeitão de jogar, né? Abriu mão de um jogador de velocidade pelo lado do campo para colocar ali um cara para marcar o Reinaldo, e o Reinaldo apareceu muito pouco no apoio, e quando teve a oportunidade foi Grêmio, foi lá e botou a bola para dentro. E acho que vai jogar da mesma maneira amanhã, tá, Karine? Eu acho que o Grêmio vai vir mais respeitando o São Paulo, mais fechadinho, marcando no seu campo defensivo e explorando o contra-ataque, principalmente em cima do PP, que para mim é a válvula de escape, é o cara da velocidade, é o cara que tem drible e que pode decidir a partida a favor do Grêmio. Acho que vai ser um jogaço, são 2 equipes muito fortes e acho que tem grandes chances dessa decisão ir para os pênaltis mais uma vez. Daqui a pouquinho o Eduardo Moura, nosso colega também, lá de Porto Alegre, vai trazer as informações, as últimas sobre o Grêmio. A gente segue falando ainda de São Paulo. O Reinaldo é o único titular, Rafa, que não vai estar em campo. E ele é um lateral que participa bastante dessas jogadas aéreas, justamente isso que eu estava falando agora, né? 40% dos 10 gols, portanto 4, foram marcados dessa forma. Então, é uma baixa que realmente importa. Bola parada muito forte, né? Cobrança de pênalti, escanteios, é um jogador importante nesse quesito. O Renato, inclusive, ele comemorou o que foi a suspensão do Reinaldo para esse jogo de volta, né? Com a entrada do Ferreira, a jogada do gol e a forçada em cima do Reinaldo que gerou o terceiro amarelo dele, a suspensão. Juan Fran não jogou no fim de semana, aparece como opção, deve retomar a titularidade, né? A gente está falando de um Tietê que volta a ser opção também, mas não é titular da equipe. Eu acho o São Paulo bem equilibrado nesse sentido. Acho o Léo, é claro, ele não tem essa ascendência do Reinaldo, principalmente nessa questão das bolas paradas que você cita, mas um lateral forte no apoio, um lateral de imposição também, que tem uma chegada fácil, e é um jogo para o São Paulo jogar dentro da sua característica, né? Como o Caio disse. Também espero que seja uma partida onde os dois se sintam confortáveis, né? Um Grêmio tirando espaço, um Grêmio jogando no erro e deixando suas armas, como o próprio Ferreira, talvez, como opção para matar o jogo mais para frente. Mas num primeiro momento, tentando aglomerar um pouco mais o setor da bola, fechar os espaços no meio-campo, como foi o desenho da ida, por mais que tenha sido mandante, né? Vamos colocar então o gaúcho aqui na tela, porque agora vai ficar... Rafa, tu ficou em minoria, hein? Carioca, São Paulo, 2 gaúchos, estamos em maioria. Isso é raro aqui, Eduardo, isso é raro. Seja bem-vindo. Mentira! Que mentira! Quantos gaúchos tem aqui no ar comigo? Uma porção. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo para trazer informações do Grêmio. Vamos começar pela provável escalação já? E falando também em relação ao Jeromel, que está com o time, mas não vai jogar. Boa noite, Karine, isso mesmo, né? O Jeromel em São Paulo, mas está fora, tá... Ele agitou o dia hoje, viu? O Pedro Jeromel, mas está fora mesmo com uma lesão muscular aí, para de 2 a 3 semanas. O Grêmio realmente chega com a intenção de manter aquele espírito, viu, lá do jogo da Arena, e vai ter aí talvez uma mudança na escalação no campinho, que a gente pode ver, mas é o Alisson, que é um jogador que é titular, né? Era titular antes da lesão, então também não é uma mudança tão, digamos assim, profunda, né? O Alisson já está acostumado aí com todos os companheiros, mas tá aí o Vanderlei no gol, né? Vitor Ferraz, o Rodrigues deve ser o substituto do Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa, Matheus Henrique e Darlan no meio campo ali, aí Alisson ou Tassiano, né, a grande dúvida, Jean-Pierre e Pepe, e na frente o Diego Souza, autor do gol lá na Arena. A gente fala ali do Alisson e do Tassiano, né, porque o Tassiano foi titular na Arena, foi inclusive preservado aí do jogo com o Atlético Goianiense pelo Brasileirão,
no qual o Alisson jogou os 90 minutos. E isso foi a grande surpresa do Renato, porque a ideia até era retirá-lo antes, mas o Alisson aguentou todo o jogo. Então, a gente sabe também que ele está bem fisicamente, pelo que a gente conseguiu apurar aí na recuperação pós-jogo, está ok, não está com nenhuma dor. Então, a gente trabalha com o Alisson como titular, mas também não dá para descartar o Tassiano, justamente pelo que o Rafa e o Caio estavam falando, daquela questão do meio-campo, de dar um pouco mais de poder, de intensidade, de marcação no meio-campo. Então, essa fica a dúvida, mas com aí o Alisson, digamos assim, correndo na frente, porque ele era o titular. O Alisson era muito importante antes da lesão, Vamos pegar os números. Ele tinha 7 assistências quando se machucou lá no dia 17 de outubro. E o PP só passou ele nessa lista aí no início de dezembro. Então, o período quase todo que o Alisson esteve machucado, ele continuou como líder de assistência do elenco. Então, para dar um pouco do tamanho do Alisson dentro do elenco do Grêmio aí. Inclusive, é legal a gente falar também que seguem fora o Maicon, o David Braz e também o Orejuela. E aí, sem o Jeromel e sem o Maicon, o Kahneman é o único remanescente daquele título lá da Copa do Brasil, da Libertadores, dessa passagem que está, obviamente, longa do Renato e que deve continuar pelo que a gente está vendo até agora. Vamos ver o que vai acontecer também amanhã e vamos ter que esperar esse resultado, porque futebol brasileiro a gente nunca sabe o dia seguinte, Rafa. Verdade, Karine. É um Grêmio, e acho que é um mérito nesse sentido, e é muito importante a gente interpretar o quanto facilita essas constantes reformulações e recomeços ter o mesmo comandante. Perdão. Ter na figura do Renato o elo, É o cara que vai unir os diferentes jogadores, os diferentes momentos, os diferentes objetivos. Passa por uma administração muito consistente da diretoria do Grêmio, mudanças no seu estatuto que permitem um período mais longo do Romildo Bozan e a sua gestão dentro do clube, e passa por acreditar no que é esse trabalho do Renato. Eu posso passar aqui discutindo, debatendo com vocês N ressalvas que eu tenho com relação ao comportamento, a forma de atuar, várias questões, mas o mais importante é identificar o que você tem de vantagem e sustentar isso, Dar crédito a esse trabalho, dar continuidade a esse trabalho. E o Grêmio só passa por uma remontagem e ainda consegue, mesmo dentro de 2020, sem jogar um grande futebol. Eu acho isso de verdade. O Grêmio não joga um bom futebol em 2020, mas ainda é extremamente competitivo. E é competitivo, mesmo passando por uma transformação tão grande dentro da temporada, porque tem no comando alguém estabilizado, alguém que conhece o clube, alguém que tem as suas virtudes, tem os seus defeitos, mas que dá continuidade a um trabalho dominando todo o ambiente, tendo uma compreensão completamente fora do padrão quando a gente fala de futebol brasileiro, do que é o seu clube, do que é o seu trabalho. E acho que deveria servir, é claro, o Renato é um ídolo anterior a isso, a função de treinador dentro do Grêmio, mas deveria servir como paralelo para muitas equipes, como é o momento do Diniz no São Paulo e como deveria ser o momento de vários outros treinadores que não têm nem essa oportunidade dentro do futebol brasileiro. Raramente o trabalho de grande sucesso é o trabalho curto, é o trabalho imediato. Só que esses são os que mais ocorrem, são os que mais acontecem. Não é possível que em algum momento os dirigentes não identifiquem que essa roda precisa girar para o lado oposto. Eduardo, falando também do Diego Souza e do Brenner, eles estão ali empatados com 22 gols na temporada. São jogadores importantíssimos, tanto para o Grêmio, obviamente o Diego Souza, e também o Brenner para o São Paulo. E o Diego Souza andou falando algumas coisas, queria que você comentasse com a gente inclusive tem o trecho, eu acho. O Diego Souza, ele falou do Brenner, primeiro, e elogiou, porque foram companheiros em 2018, e depois também falou sobre arbitragem, que acho que é o trecho que a gente separou, quando ele cita a conversa dos jogadores do São Paulo, a pressão em cima da arbitragem, e algo que o Grêmio tem que se preocupar. Foi algo muito falado aqui no Sul, viu, Karine? Sobre essas questões fora de campo, aí, porque o Grêmio ligou uma espécie de alerta, embora a diretoria tenha mantido um discurso aí que o árbitro do jogo, em Porto Alegre, o Marcelo de Lima Henrique, foi bem aí e elogiou, inclusive, a atuação dele na arena. Vamos ouvir, então, o que disse o Diego Souza? É uma decisão, não dá para esperar menos. E os nervos ficam à flor da pele, tem que ter a concentração total. Mas a equipe de São Paulo é uma equipe que
pressiona a arbitragem o tempo inteiro, é muito chata dentro de campo e a gente tem que estar ligado no jogo, porque se deixar eles acabam apitando o jogo. Isso é notório, a gente vê nos jogos. Caio, passar a bola para você também, só para a gente arredondar aqui. Eduardo, você quer falar mais alguma coisa? Não, por favor, né, passa a bola pro Caio, que tem né? prioridade. É craque, sabe como é que é, né? Craque tem prioridade, mas depois você ainda vai dar as suas últimas aí. A gente ouviu agora o Diego Souza e a gente sabe também da importância do Brenner, como a gente estava falando agora. Você, que conhece muito bem o que é estar numa decisão, queria que você analisasse justamente esses dois jogadores que estão empatados, inclusive em número de gols. Como é que fica amanhã numa decisão? São dois artilheiros, né, Karine? São dois jogadores extremamente importantes para o esquema das suas equipes, mas de características bem distintas, né? O Diego já é um jogador mais pesado, muito perigoso dentro da área, que sustenta essa marcação, usa muito bem o corpo e principalmente o jogo aéreo, né? É um cara que rouba o tempo do zagueiro, né? Muito forte, é um definidor. O Brenner também é um artilheiro, mas ele tem um pouquinho mais de mobilidade, é bem mais jovem, é um cara que faz outros papéis ali do meio para frente do São Paulo, pode jogar mais aberto, pode jogar mais centralizado, tem feito uma grande dupla de ataque, né? São Paulo joga com uma dupla de ataque ao lado do Luciano. Então, assim, são dois jogadores fundamentais para São Paulo e Grêmio. Para mim é um jogo muito legal, Karine, porque eu tive o orgulho, né? Tive o prazer de vestir as duas camisas. Comecei no São Paulo e no ano do centenário do Grêmio tive a oportunidade de morar um ano no Sul. E tenho muito carinho pelo torcedor gremista, tenho grandes amigos até hoje. Acho que vai ser um jogaço. E o que o Diego Souza está fazendo é usando a experiência dele a favor do Grêmio. Ele está alertando a arbitragem, dizendo, estamos espertos, não vai querer puxar para um lado ou para o outro. E aí já começa aquela guerrinha de bastidores que faz parte em qualquer decisão. Eu não acho que o São Paulo seja beneficiado e nem acho que o São Paulo reclame demais. Mas faz parte daquele jogo de palavras, né, de jogar um pouquinho de pressão para o outro lado, inclusive em cima da arbitragem.